Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Como estamos? Nessa aula vamos então dar prosseguimento à parte do Windows, operando, claro, trabalhando aquela manipulação com arquivos, com pastas e tudo mais. É legal saber que para eu trabalhar com esses arquivos e com essas pastas, eu posso utilizar um utilitário que vem junto com o Windows. E qual o nome desse utilitário que vem junto com o Windows que me auxilia nessa manipulação? O Windows Explorer. Nós já conhecemos o Windows Explorer quando foi apresentada a janela, está lembrado? Tinha formas de pesquisar, tinha formas ali na barra de endereços e assim por diante. Então não vou perder nosso tempo revisando aquele conteúdo que nós já vimos. Agora só quero dizer que a minha operação com arquivos e pastas deve ser realizada com o Windows Explorer. Quando eu vou copiar ou recortar, claro, conceitos que talvez você não saiba, porque eu parto do pressuposto que ninguém sabe nada de informática, então talvez você não conheça esse lance do copiar, do recortar e do colar, mas entenda, eu não preciso fazer isso de forma individual, parece meio óbvio, né? Eu não consigo selecionar, não preciso selecionar um arquivo por vez, posso selecionar diversos arquivos, arquivos e pastas, várias pastas, como eu quiser. E para me auxiliar na seleção, e algo que vai nos acompanhar em outros programas, como no Word, o Excel, PowerPoint, entre outros, é a seleção utilizando teclas como o Ctrl e o Shift. O Shift seleciona sempre um intervalo para mim. E o Ctrl, por sua vez, esse safadinho, seleciona sempre... Ctrl sempre... Olha que eu fiz só uma mula, né? O Shift... Tá rindo. Hoje, agora quem está me filmando não é mais o Euclides, agora é o Tony, essa porcaria. Ele fica rindo da minha cara. O Shift faz o quê? Intervalado. E o Ctrl faz o quê? De forma aleatória, ó. Ctrl aleatório, Shift intervalado. Vamos ver como isso funciona? Tony, vamos fazer um zoom na TV para conseguir justamente observar esses detalhes. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho uma pastinha chamada Arquivos Aula. Vou dar um duplo clique em cima, abrir a pastinha Arquivos Aula. Ela está aqui no modo de exibição lista. Você sabe que eu posso alternar, trocar os modos de exibição aqui. Por exemplo, desculpa, tá ícones pequenos. Pode ser para lista, olha como é parecido. Ele está no modo também detalhes, olha lá, ó. Nome, tamanho, tipo, data de modificação. Eu estava no ícones pequenos, perdão, dá para ver diretamente o ícone aqui. O lista ele é assim, ó, um pouquinho diferente, tá? Então, trabalhando, operando no modo de exibição, no modo de visualização, lista, observe comigo. Clico neste arquivo, aperto Shift, não solto e clico neste. Viu como ele selecionou o intervalo entre cliques? De novo, eu clico nesse arquivo, aperto o Shift, não solto e clico nesse. Viu como ele seleciona? Seleciona dessa forma. Legal. Agora veja só. Se eu quero desmarcar alguns ou marcar outros, eu posso usar o quê? O Ctrl. Porque o Ctrl faz isso de forma aleatória. Veja. Aperto o Ctrl e clico nesse. Desmarquei. Ó, desmarquei esse. Desmarquei esse. Desmarquei esse. Marquei esse. Marquei esse. Marquei esse. Marquei esse. Desmarquei esse, desmarquei esse, marquei esse. Então o Ctrl vai fazendo isso de forma aleatória, enquanto o Shift faz de forma intervalada. Só por curiosidade, se eu apertar o Alt, ó, Alt, ele abre a barra de menus. Na barra de menus, eu posso encontrar, por exemplo, no menu Editar, uma opção chamada Inverter a Seleção. Não há tecla de atalho, mas saiba, essa opção existe e inverte. Quem estava selecionado fica desmarcado, quem estava desmarcado acaba ficando marcado. Então ele inverte a tua seleção. Então a primeira situação que era entender a respeito do Ctrl e do Shift foi resolvida. Agora chega o momento de trabalharmos a questão da cópia, Ctrl C, olha o símbolo, do recorte, Ctrl X, recortar, olha o símbolo. E para operar com esse cara, claro, o Ctrl V, que é o colar. Vamos fazer o seguinte, Tony, vamos lá no quadro comigo? Preciso trabalhar contigo esse lance da minha área de transferência. Vem aqui, olha só. Existe uma situação no computador que é assim, ó. Eu tenho o processador, que é a CPU, que é o cérebro do computador. Eu tenho a memória RAM, que é a memória principal do computador, que é a volátil. E eu tenho o HD. O HD é minha memória secundária de massa. Os teus arquivos, eles estão gravados, guardados aqui no HD. Ok? Quando você seleciona um deles
E utilize, então, a combinação de teclas. Pode ser aqui, Tony? Aqui, ó, Ctrl mais C ou Ctrl mais X. Você vai selecionar esse cara e com Ctrl C ou Ctrl X vai mandar para uma área que fica na memória RAM, chamada, tem que saber, depois a gente vai fixar, claro, área de transferência. Certo? Copiou, fica a indicação lá. Quando você usa o Ctrl mais V, de vai tranqueira cola, ele descarrega isso no lugar que você escolheu. Seja com o Ctrl C, que é o copiar, ou com o Ctrl X, que é o recortar. O Ctrl V opera assim, descarregando a memória RAM no local que você quis. Mas entenda, isso aqui eu estou te mostrando é com as teclas ali, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Mas eu posso usar o mouse. Então vamos estudar analisando o mouse. Olha só. Essa cópia era com o teclado, agora eu vou te mostrar com o mouse. Então veja. Vou desenhar aqui o mouse. Esse é o botão esquerdo do mouse, que é o botão que eu vou usar. Vai uma dica. A Fundação Carlos Chagas, se for a Fundação Carlos Chagas, adora cobrar o botão direito. O CESP não, mas a Fundação Carlos Chagas adora o botão direito. Então veja. Vou usar o botão esquerdo primeiro. Botão principal. Tá aqui, ó. Botão esquerdo. Veja comigo. Se eu estou analisando aqui, ó, um computador. Esse computador tem um HD que é o C2. Ele tem um outro HD que está particionado, está dividido em duas partes, sendo esse o D2 e esse o E2. No mesmo computador eu coloco aqui um pendrive, que é um disco removível, que vai receber a letra F2. São letras de unidades diferentes. Beleza. Imagine que aqui eu tenho uma pasta, outra pasta, e que eu tenho aqui um arquivo, outro arquivo, certo? Imagine-se usando o ponteiro do mouse, você clica nessa pasta e arrasta ela para cá. A minha pergunta é, cliquei, segurei e arrastei com o mouse, ela vai mover ou copiar? Vai copiar. Como é que você sabe que ela vai copiar? Por quê? Entre unidades diferentes, a unidade de origem é o C2. E eu estou indo para o D2. Quando eu clico, seguro e arrasto entre unidades diferentes, ele vai copiar. Vou usar esse ladinho aqui para fazer essa analogia contigo. Olha só. Entre unidades diferentes, ele copia. E na mesma unidade, o que ele faz? Isso aqui é muito importante. E na mesma unidade que ele faz? Move. Ou seja, se eu selecionar este arquivo ou estes arquivos, clicar, segurar e arrastar para dentro dessa pasta, ele vai mover ou copiar. Mover dessa unidade para essa mesma, do C para o C. Vai mover. Tudo bem? Só que eu posso lançar mão, eu posso usar também o Ctrl e o Shift. Essas duas teclas. O Ctrl e o Shift. Pode usar as duas? Pode usar as duas. Para quê? Para me auxiliar nisso. Então vamos prestar atenção. Eu vou apagar esse desenho para te mostrar a utilização dessas teclas. Veja só. Quando eu aperto, unidades diferentes, por exemplo, unidades diferentes. Quando eu aperto o Ctrl, é a mesma coisa que copiar. Então, entre unidades diferentes, ele faz o quê? Copia. Se você apertar o Ctrl enquanto está clicando, segurando e arrastando, apertar o Ctrl, ele vai copiar, é para copiar. Se eu estou na mesma unidade, ele move. Se eu estou clicando, segurando e arrastando dentro da mesma unidade,
e eu apertar Ctrl, ele vai copiar. Não interessa se eu estou na mesma unidade. Sempre que eu tenho o Ctrl apertado, ele vai copiar. Legal. E aí eu tenho a utilização do Shift. O Shift ele vai sempre mover. Clicou, segurou e arrastou com o mouse. Não interessa se na mesma unidade, não interessa se unidades diferentes. Se está com o Shift apertado, ele sempre vai mover. Sempre. Tudo bem? Ricardo, mas eu acabei de usar o Ctrl para selecionar aleatoriamente e usei o Shift para selecionar de forma intervalada. Entenda o que eu estou te dizendo. Uma coisa é seleção, outra coisa é cópia. Estou te dando funções distintas, diferentes, para o Ctrl e para o Shift. Tudo bem? Não vai esquecer disso? Beleza. Agora preciso analisar contigo a questão do botão direito do mouse. Posso fazer isso? Uhum. Quando eu utilizar com o mouse o botão direito, que é o botão que abre aquele menu de opções, sabe? Não interessa se na mesma unidade ou se unidades diferentes. Não interessa se em unidades diferentes ou na mesma unidade. Clicou, segurou e arrastou. Quando se liberar o botão direito, ele vai mostrar o menu de opções, o menu de contexto, com os seguintes itens. Copiar aqui. Mover para cá. Criar atalhos aqui e cancelar. Nossa, Ricardo, você decorou? Eu faço isso todo dia, tem que decorar. Clica, segura e arrasta, mesmo na mesma unidade, unidades diferentes, soltou o dedo. Ele vai fazer o quê? Vai fazer esse menu. Vamos lá para a televisão agora? Vem comigo, Tony. Olha só, faz um zoom para mim na TV. Existe aqui a tabela que explica exatamente aquilo que eu falei, usando o botão esquerdo do mouse, dá uma olhadinha nela aí. Você tem unidades diferentes, mesma unidade. Diferentes, padrão é copiar, iguais, o padrão é mover. Mas tem o Shift e o Ctrl que são as exceções. Eu tenho daí também a situação do botão direito, ó. Copiar aqui, mover para cá, criar atalhos aqui e cancelar. Com o botão direito, aquele do mouse. Ok? Com isso conseguimos concluir os detalhes de movimentação e de cópia de arquivos. Olha essa questão da Fundação Carlos Chagas. Lembre-se, o meu material está aí à disposição. Se ele não está à disposição, manda um e-mail para mim, mas acredito que já esteja, inclusive a minha apresentação aí bonitinho. Então olha o tamanho do negócio. A Fundação Carlos Chagas tem essa mania de colocar questões um pouco maiores. Então vamos ler e tentar entender. No Windows Explorer do Windows XP, as teclas e mouse podem ser usados para copiar ou mover arquivos entre pastas. Aí grifa aí no teu material, se você puder. Na mesma unidade, drive de disco. O que eu quero que você entenda? A Fundação Carlos Chagas está chamando, então, unidade e drive pelo mesmo nome. Unidade, C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos. Então nós já sabemos que para a Fundação Carlos Chagas, um sinônimo de C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos é drive. Ah, legal. Drive de disco. Dessa forma, grifa incorreto afirmar que, letra A, ao se manter pressionada a tecla Shift, lembre-se, eu estou na mesma unidade. Antes de eu continuar a questão, na mesma unidade ele vai mover ou vai copiar? Na mesma unidade ele vai mover. Então vamos continuar. Então na mesma unidade, letra A, ao se manter pressionada a tecla Shift e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é movido, certo? Se não existisse o Shift, também seria movido. Mas lembre-se, é redundante, com ou sem o Shift. Então está certa A, mas ele aqui é incorreta. B, ao se manter pressionada a tecla Ctrl e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é copiado? O que você acha? Certinho. Ele iria mover, mas como apertou o Ctrl, ele copia. Então não é essa, porque ele quer incorreta. Letra C, que eu não te ensinei ainda, você não consegue responder. Mas vou fazer mesmo assim.
ao se manter pressionada a tecla Alt e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, apenas o atalho para o arquivo é copiado. Perfeito. Se você quiser substituir Alt por Ctrl e Shift, também estaria certo. Clicou, segurou e arrastou em um arquivo. Apertou Ctrl e Shift ou só Alt, ele acaba criando um atalho para você. Letra D. Simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse faz com que o arquivo seja copiado. E aí? Errada, ele é movido. Portanto, essa é a resposta certa. Letra D é a resposta certa. Letra E. Simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão direito do mouse faz com que seja exibido um menu pop-up para a escolha da ação a ser tomada. Sim, acabei de falar isso com o botão direito, não falei? Então, olha, uma questão aí completinha. Veja o meu macete. Ao se manter pressionada, ao se manter pressionada, ao se manter pressionada. Simplesmente arrastar, simplesmente arrastar. Ricardo, essas três primeiras estão muito parecidas. Então devia ser uma dessas. Lembre-se do macete da Fundação Carlos Chagas. Ele coloca três muito parecidas. As três estão erradas. Então, dessa questão, resposta correta, letra D de dado. Chega a hora de começarmos a falar sobre a exclusão dos arquivos e das pastas. Não esquece, sempre que você exclui, ou não é todo sempre, mas quando você exclui normalmente, antes de fazer a questão, ele vai lá para a lixeira, certo? Beleza, aqui o exemplo de uma lixeira que tenha conteúdo e aqui que não tem conteúdo. Lembre-se, conteúdo da lixeira ocupa espaço no computador. Agora retornando, olha a questão. A questão, ela vai trabalhar teclas de atalho ali, ó, Shift, Del, Delete. O que eu tenho que saber para responder essa questão da Fundação Carlos Chagas? Sobre isso. Entenda, Del vai mandar para a lixeira o que você escolheu. Del vai mandar para a lixeira. E Shift mais Del, mas entenda, não é só Shift e Del, é Shift e qualquer outro comando de exclusão. Se você faz botão direito e lá você encontra a opção excluir, Shift mais esse procedimento, excluir sem mandar para a lixeira. Vou te mostrar isso. Vem comigo. Vou para a minha área de trabalho, pegar aquela janela ali, selecionar alguns arquivos, aqui, Ctrl C, vou agora na minha área de trabalho, botão direito, colar. Então aqui meus arquivos. Se eu seleciono um arquivo e aperto Del, olha só o símbolo, é o ícone da lixeira, ou seja, vou excluir diretamente, não, vou excluir mandando para a lixeira. Então se você disser sim, o que acontece? A lixeira está vazia. Se eu disser sim, ele foi para a lixeira. Se eu abro a lixeira, o que acontece? Clique, clique, está lá o arquivo, tá vendo? Se você quiser clicar e restaurar, sem problemas. Se você chegar na lixeira e faz botão direito, esvaziar a lixeira, sim, perdeu para sempre. Vou excluir outro arquivo, mas agora não com Del, mas com Shift Del. Seleciono, Shift Del. Não é mais o ícone da lixeira. Agora é um ícone de uma folhinha com um sinalzinho vermelho. O que significa isso? Que ele vai excluir diretamente, sem enviar, sem mandar para a lixeira. Nossa, sinistro, Ricardo. Exatamente. Se eu fizesse assim, ó, botão direito, escolhi a opção excluir. Se agora eu apertar Shift, que nem eu estou apertando e clicar, também vai excluir sem mandar para a lixeira. Um outro exemplo para você. Cliquei, segurei e arrastei. Soltei, foi para a lixeira. Deixa eu restaurar. Dei Ctrl Z, que é o desfazer. Deu zebra, Ctrl zebra. Se eu mandei para a lixeira e der um Ctrl Z, ele tira da lixeira. Se você excluiu diretamente, não tem como usar esse recurso. Perdeu e ponto, tá? Então olha comigo. Vou chegar agora a fazer o seguinte. Cliquei, segurei e arrastei. Você sabe que ele vai mover para a lixeira, mas o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift, olha só. Apertei Shift, excluiu direto. Sem perguntar, ele movia sem perguntar, vai excluir sem perguntar. Então, peraí, se eu selecionar os arquivos, clicar, segurar e arrastar e apertar Shift, perdi, perdeu. Então isso é importante. Não é que isso é importante, isso é o que mais cai. Está caindo demais essa situação. Então fica atento. Olha a questão. No Microsoft Windows 7, é possível excluir um arquivo ou pasta permanentemente do disco rígido principal da máquina. Selecionando o arquivo e faz como? Apagar permanentemente é não mandar para a lixeira. Porque quando você envia para a lixeira, não é bem um apagar, porque tem como restaurar. Então, olha só, letra A, direito do mouse e excluir,
Não, aqui ele vai para a lixeira. B, direito do mouse e arrastar para a lixeira? Também não, vai para a lixeira. Te dá a opção, né? Letra C, esquerdo do mouse e pressionando Shift mais Del. Ah, é essa. Sim, é essa. A letra C correta. Só para você observar. Olha comigo. Vou pegar um arquivo lá de dentro, daquela minha pasta. Pronto, vou colocar aqui de novo os arquivos. Legal. Se eu clico, seguro e arrasto, vai para a lixeira com o botão esquerdo. Se eu clico, seguro e arrasto com o botão direito, olha só, ele vai pedir a opção. Mover para cá ou cancelar. Lembra que o botão direito traz essa opção? Se eu clico, seguro e arrasto com o botão direito para outro local, ele vai fazer mais perguntas. Mas para a lixeira ele vai mover, ó, botão direito, clica, segura e arrasta. Vai perguntar, quer mover para cá? Então, a Fundação Carlos Chagas pode pegar essa questão que eles fizeram no passado e perguntar, quando o usuário clicar com o botão direito do mouse e arrastar para a lixeira, ao liberar na lixeira, que opções serão apresentadas? Mover para cá e cancelar. Então, letra C, por nós, até então, nessa questão, é a correta. Letra D, esquerdo do mouse, pressionando delete, não, vai para a lixeira. Letra E, direito do mouse e clicando em copiar. Essa dá vontade de chorar, né? Imagine, você quer excluir uma coisa, aí você dá botão direito copiar. Essa é para dar vontade de chorar. Mas então, essa questão, letra certa, letra C. E agora chego no slide, que trata da minha lixeira, sendo ali um exemplo dela vazia e o exemplo dela, digamos assim, cheia ou com conteúdo. Não esquece, conteúdo da lixeira ocupa espaço no computador. Tudo bem? E o renomear? Eu posso trocar o nome dos arquivos? Pode. Mas aí não pode esquecer que alguns símbolos eu não posso usar para dar nome de arquivo, tá lembrado? É cabelo de cebolinha, todas as barras, asterístico, querendo dizer a minha avó, os que se repetem em 2 pontos e aspas, e agora aquele som brega, exatamente, os jacarezinhos em conflito. O que aconteceu é que agora mudou o cinegrafista, né, gente? Então, o Euclides tinha visto, e ele mesmo fez... O Tony, ele está encabulado. Não faz mal, eu só faço isso sem aparecer, Tony. Olha só, o F2 é a tecla de atalho para renomear. Ou você faz botão direito ou renomear, também dá. Só que lembre-se, não posso usar todos os caracteres. E existe uma forma peculiar de renomear um arquivo ou uma pasta. Eu vou te mostrar. Saio daqui, vou lá na minha área de trabalho, pego um arquivo. O arquivo está marcado, o arquivo está selecionado. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer um clique, não adianta no ícone, é um clique no nome do arquivo. Ó. Clique, ele abre para renomear. Então o arquivo ele já está selecionado, ó. Selecionei. Aí eu clico no nome uma vez, cliquei. Ou coisa. Cliquei. Agora ele abriu para renomear. Posso usar qualquer nome? Não. Posso usar asterístico? Não. Olha só. Posso usar joguinho da velha, joguinho da velha, joguinho da velha, parentes. Posso? E aí, posso ou não posso? É claro que eu posso. Os que eu não posso, eles nem aparecem. Olha só, asterístico, que nem dizia minha avó, mostra o balãozinho dizendo que não pode. Tem que ficar atento. Tem que prestar atenção nisso, cuidado. Então tem várias formas de renomear. Posso renomear vários arquivos ao mesmo tempo? Claro que pode, olha comigo. Vou pegar aqui, maximizar. Ó, Páscoa. Vou renomear, botão direito, renomear, mamãe. Enter, ó, mamãe. Sempre colocando entre parênteses, 1, 2, 3, porque ele renomeia mais de um arquivo simultaneamente. Vamos ver como fica uma questão então disso? Olha só, nossa, que trambolho, Ricardo. A Fundação Carlos Chagas está fazendo isso. Então a gente tem que estar bem atento, tudo bem? Então vamos lá. Pedro utiliza em seu computador o Windows 7 Professional em português. Possui o hábito de salvar todos os arquivos recebidos por e-mail na área de trabalho, com o objetivo de facilitar o acesso a esses arquivos, o que torna essa área bastante poluída visualmente, já que ele não costuma agrupar os arquivos em pastas. Imagina a zona que não é. Certo dia, Pedro resolveu organizar os arquivos, criando pastas na área de trabalho. Começou criando uma pasta para guardar documentos criados
por meio do Word. Para criar a pasta desejada na área de trabalho, o que o Pedro fez? Pedro clicou no botão iniciar, selecionou documentos e em seguida a opção pasta. Nada a ver. Imagine, clique em iniciar, cadê? Que documentos? Não. B. Com o botão direito do mouse, em uma área livre da área de trabalho, selecionou a opção novo e em seguida clicou em pasta. Perfeito, observa comigo. Botão direito, opção novo, pasta. E ele trouxe o nova pasta. Isso só reforça o que eu já falei. A Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar o quê? Botão direito. Legal. Aí, voltando lá na nossa questão. Ele diz assim, então B é a letra certa. C. No botão iniciar, selecionou a opção meu computador. Primeiro, no Windows 7 não é meu computador, é computador. Não vou nem continuar. D. Na opção meu computador também não tem, é computador. Quando era Windows XP, que ele chamava de meu computador. E a letra E. Na opção meu computador, meu santo. Olha só. Na verdade, até pulei o iniciar ali, né? Pulei a letra C. A letra C, não, estava certo. A letra C eu falei meu computador aqui, ó. Falei. Aí depois eu falei, na opção meu computador já cortei. E na letra E, meu computador de novo. O que você tem aqui? Você tem aquela pegadinha. Eu já falei pra você, vou falar de novo. Tem que ter um macete para responder as questões da Fundação Carlos Chagas. Olha, no botão iniciar, na opção meu computador, na opção meu computador. Nenhuma delas é a certa, pô. É a letra B, com o botão direito. Lembra que eu falei que a Fundação Carlos Chagas tem essa mania? Coloca algumas bem parecidas e essas parecidas não são as certas. É aquela que é menos provável, tá? Claro, isso aqui em 98% das vezes. Você vai observar à medida que você vai fazendo questões. Muito bem. Para eu finalizar essa parte de operação, é legal que você entenda o que vem a ser um atalho. Um atalho, querido, é um arquivo que aponta para um arquivo original. E o que faz um atalho ser um atalho não é o nome atalho. Quando você cria o atalho, ele acaba colocando o nome lá, atalho, tudo bem. Mas o que indica que é realmente um atalho é esse símbolo. Este sinal diz, olha, eu sou um atalho. Tá vendo ali, ó? Eu sou um atalho. Olha pra mim, eu sou um atalho. Tá vendo ali, ó? Eu sou um atalho. Então, o que acontece? Se eu apago o arquivo original, eu apago o atalho? Não. Se eu apago o arquivo original, eu apago o atalho? Não. Se eu apago o atalho, eu apago o arquivo original? Não. Ele é simplesmente uma plaquinha. Tudo bem? Então, para esta aula, é o suficiente. Nós conseguimos concluir as principais situações que tratam, então, de arquivos e pastas e a sua respectiva manipulação. Na próxima aula, continuaremos com mais quesitos importantíssimos do Windows para a tua aprovação. Combinado? Então, eu te vejo no próximo encontro com mais conteúdo. Até mais!